O Em Pauta de hoje está de volta e nós estamos discutindo o acordo ortográfico e a língua portuguesa. Para isso está conosco o professor Daniel Conte e a professora Rosemary Lorenz Martins, professores de língua portuguesa. Bom, antes do intervalo nós falávamos da questão de... são diferentes países que falam língua portuguesa, são quase 250 milhões de pessoas. Essas mudanças, elas também refletem a cultura desses países? Podem refletir a nossa própria origem brasileira? Eu acho que o acordo ortográfico, ele fere as culturas, isso sim, né? Se a gente pegar e pensar naquelas 3 pessoas entrevistadas no começo do nosso programa, a gente vai perceber que as 3 elas têm uma relação de conservação, né? Uma relação conservadora com a língua portuguesa. A menina fala porque tem que escrever certo, o outro rapaz ele fala que é um ultraje à língua portuguesa e o outro fala que quer uma xícara de chá, só que esse chá tem que ser com CH, né? E eu acho que a Rose implicitamente falou muito bem isso, né? Nas entrelinhas do que ela falou no primeiro bloco, ela deixou muito clara essa relação do falante com a língua. Por quê? Porque a língua é o extrato primeiro da cultura, né? Vamos pensar na cultura, ela é o extrato primeiro, é onde está a tua significação, é onde tu te coloca como sujeito social, é onde tu tem a referência para tu te erguer e para tu te sustentar na malha social, né? O que significa isso? Significa que se eu tenho o empoderamento de homem falante da língua portuguesa, é óbvio que um acordo que venha desestabilizar a minha situação pode, para mim, parecer ameaçador, né? Então, e é o que nós falávamos antes das línguas étnicas na África, por exemplo, né? Como é que a gente vai não considerar essa permeabilidade? A língua tem dois princípios. A língua é comunicação e é econômica, né? Por isso que a gente apocopa, por isso que a gente contrai, por isso que a gente atropela as palavras de vez em quando, porque os falantes se entendem, né? Então essa relação da cultura, ela reflete muito bem, é refletida muito bem na língua portuguesa, né? Se tu fizesse esse programa em Angola, na Guiné, em Moçambique, no Cabo Verde, tu entende? Em Macau, tu teria pareceres, tu entrevistasse as pessoas, entrevistasse 3 em cada lugar, tu teria pareceres semelhantes. Ninguém vai falar assim, vamos mudar tudo, é muito, por falante comum, vamos mudar, vamos abreviar, não precisa de C, de C cedilha, de 2 S's, só o S, né? Então quer dizer, ninguém ia falar isso. Por quê? Porque todo sujeito leva em si uma constituição cultural que é própria da língua portuguesa, ou da língua francesa, da língua italiana, da língua espanhola. E essa língua, ela te dá a condição de sujeito, ela te dá a condição de trânsito social que pode ser ameaçado em qualquer momento. Então, eu acho os acordos coisa de quem não tem o que fazer, muitas vezes, né? Como foi o caso do Ciro Miranda, que depois veio ao público desmentir a questão da reforma que ele propunha, e tem que ser muito bem pensado, né? Rose e eu falávamos antes, fora do ar, que reforma contundente pode se fazer, mas nunca vai se fazer. O senhor citou agora o boato do senador Ciro Miranda, né, do PSDB de Goiás, que circulou na internet, que vários estudiosos discutiram as mudanças que a gente falou no começo do programa, a questão de retirar o H, de trocar o CH por X. Vocês acreditam isso viável? Porque uma comissão vai estudar essas mudanças. Vocês acreditam que isso pode se concretizar? Não, eu penso assim, ó, eu gostaria só de deixar bem claro assim, que eu defendo o acordo de 1990, tá? Por quê? Porque ele realmente eleva o português a uma língua da ONU que facilita muito, porque hoje a aprendizagem do português no mundo inteiro está em alta. Então, as pessoas precisam saber que língua portuguesa elas estão aprendendo. Não existe um português europeu mais dentro desta proposta, desse acordo, e um português brasileiro. Existe português.
essas mudanças deste acordo, elas são muito pequenas, elas não vão ferir a cultura das pessoas. Agora, trocar a ortografia, tá, dentro desta proposta que o senador colocou em discussão, né, o que ele apresentou, isso sim vai ferir a cultura das pessoas e a cultura das próprias línguas, como o professor Daniel estava falando. Por quê? Eles dizem que estão em busca de regras, mas a nossa regra é buscar a origem da palavra. Se nós fizermos essas alterações, nós vamos perder a origem das palavras. Nós vamos perder a essência da nossa língua, na minha opinião. Isso pode refletir uma aproximação com o internetês, que tantos jovens Talvez, fazem? mas não seria um problema aproximar com o internetês, tá? Eu não acho que isso seja um problema. O problema é que nós vamos perder, hoje, nós não ensinamos mais português histórico nas escolas, nós não ensinamos mais latim, nem grego, nem coisa nenhuma. Então, a maior parte dos alunos não sabe mais de onde as palavras vieram, de onde a nossa língua veio. E se nós acabarmos ainda com essa escrita, com a evolução da escrita das palavras, nós vamos acabar totalmente com a história da língua. Então, eu não acho, isso não foi um problema até hoje. Se até hoje nós conseguimos estudar assim, por que nós vamos modificar agora? Sem contar que nós teríamos que botar fogo nas nossas bibliotecas. Todos os nossos livros seriam inúteis, né? E o acordo hoje não provoca isso, né? Mas acabar com a estrutura da língua, com toda a origem da língua, é um absurdo. Isso nunca vai acontecer. Esse negócio de colocar fogo em biblioteca, as editoras iam adorar, né? Claro. Porque tem um aspecto econômico importantíssimo. Tu pode ver, tu vai em livrarias, né? Já tem lá o mesmo livro, tá lá com a nova ortografia, 40% mais caro. Imagina reescrever todas as Imagina, obras. né? Isso aí também é uma coisa a ser discutida, né? A questão econômica da língua portuguesa, né? Desses acordos, né? Mas não é necessário, tá? Não é necessário Não que é. ninguém bote livro nenhum fora que compre livro com nova ortografia. Não é necessário. Dá para se dizer que são interesses também, outros interesses que estão por trás, não com só a certeza. questão cultural da língua. Não, daí tu pega, por exemplo, um tratado de anatomia que custa R$4.000, com a nova ortografia ele passou para 4.800. Entende? Daí tu pega, né, tradução do Cervantes, adorei, tradução de Cervantes com a nova ortografia da língua portuguesa, daí tô lá, né, custava R$50, custa 67. Essa relação econômica é uma coisa que submerge ao primeiro extrato, né? A gente lê, a gente não produz sentido em cima disso, mas que as editoras produzem um sentido maravilhoso para eles, produzem. Claro. E essa questão que muitas pessoas reclamam que a língua portuguesa é uma das mais complexas, por ter várias regras gramaticais. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que isso é uma fala de quem não estudou outras línguas, né? Porque se nós estudarmos alemão, nós saberemos que é, na minha opinião, um pouco mais complicado do que português. Pensa em estudar mandarim, árabe, né? Eu estou estudando árabe há 4 anos, eu consigo escrever um texto simples de árabe, tu entende? Por quê? Porque línguas são complexas. Eu acho que isso que você falou, tem que ter critério, tem que ter parâmetro, né? É a mesma coisa que as pessoas chegam para nós e falam assim, o espanhol é fácil, né? Tá entendendo? Eu sou professor de espanhol, o espanhol é fácil, né? O espanhol é mais fácil que o inglês. Eu falei, não, o espanhol é mais fácil que o francês, né? O espanhol é mais fácil. Eu não posso falar se o espanhol é mais fácil que o alemão, porque eu não conheço o alemão, tu entendes? Então essa relação é um pouco da minha, o mítico que existe em torno da língua portuguesa, porque é uma imagem mítica que o Império Lusitano, o Império Português sempre lançou. Entende? O Império Português, desde o século XII, ele foi um império, né? Agora o país foi um império que trabalhou para mitificar o próprio espaço. Então isso é uma coisa que está no imaginário, né? Que tá a língua portuguesa é uma das mais difíceis do mundo. A língua portuguesa é isso, aquilo. Mas não, eu acho que não dá para a gente, porque a gente estaria atropelando também, a gente estaria estabelecendo, né, Rose, não sei o que tu acha, uma relação hierárquica de cultura. Sim. Que isso não existe. Eu não posso dizer que uma cultura é melhor que a outra, não posso dizer que uma língua é mais difícil que a outra, ou mais fácil. O que faltaria aí, então? Assim, mais literatura, a cultura de ler mais para entender a língua? O que a senhora pensa? Eu acho que essa questão de achar o português difícil está relacionada ao ensino. A escola ainda privilegia o ensino da gramática e privilegia o ensino de uma gramática que não é usada.
praticamente, né? Uma gramática normativa que não é usada na fala no dia a dia. Né? Hoje nós usamos uma gramática muito mais implícita, né? E ela é suficiente para a gente poder se comunicar bem. Então, o que a escola deveria fazer é mudar a forma como ela se relaciona com a língua portuguesa. Se nós investíssemos mais na leitura e na escrita de textos autênticos, né, e mostrássemos para os nossos alunos que se nós pegarmos lá a edição primeira do Machado de Assis, que ela foi escrita de uma forma, e que a edição de 2000 do Machado de Assis e a de 2015 tem diferenças, se nós pegássemos lá um Almeida Garré, né, lá do século 18, 19, e pegarmos esse livro agora, na versão atualizada, o aluno veria o quanto a língua vem mudando. Isso seria uma coisa normal. As pessoas compreenderiam com naturalidade as mudanças que a língua traz, que fazem parte dela mesma como um organismo vivo. E o resto, a interferência que a gente tenta fazer, ou para ganhar dinheiro para vender livro, ou para começar uma discussão para talvez tirar o foco de outra, né? Essa relação que a Rose falou era super importante, né? O que é isso? Em síntese, a Rose acaba de falar o seguinte, que nós, o falante, nós não temos, na comunicação do cotidiano, nós não temos uma mensuração do processo diacrônico da construção da língua, né? A gente tem o sincrônico, porque é o sincrônico que eu preciso... Teve um processo de evolução claro, também. E o que é esse processo de evolução, né? Por que mudou? Né? Por que caíram tais letras? Por que caiu tal acento? Essas coisas... Isso que é importante, é a consciência. Eu acho que tem muito pouco ainda, e a Rose falou certo, a questão do ensino, nós não temos a consciência da língua, da nossa língua, tu entende? Essa língua tão bonita. Né? Para ter uma ideia, o Guimarães Rosa escreveu o Grande Sertão Veredas, né? Foi traduzido para vários idiomas, e o Grande Sertão ele começa com uma palavra, começa com nonada. Nonada é uma expressão do sertão que diz não é nada com importância. Na tradução para o alemão, Rose, né, ele trabalhou com um tradutor, eles usaram 14 palavras, uma ao lado da outra, para se aproximar do sentido da palavra nonada, e o Guimarães falou assim, não tá bom. Tu entendes? Ele deixou passar porque eles despenderam muito tempo em cima da tradução de nonada. O que significa isso? Né? Significa que existem aspectos que a gente só vai entender da língua portuguesa se a gente entender a história da língua portuguesa. Se a gente ter uma relação diacrônica com a língua e não somente sincrônica. Quer dizer, com um pouco de esforço e um pouco mais de literatura dá para se entender e deixar de pensar que a língua portuguesa é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. E que as dúvidas são normais, como de toda a língua, né? Exatamente. Bom, muito obrigada pela presença de vocês. Esse foi o Em Pauta, e se você deseja rever a nossa programação, basta acessar o nosso canal no YouTube. E se tiver alguma sugestão de tema que você gostaria de ver em nosso programa, mande um e-mail para tvfevale@fevale.br. Obrigada pela audiência e até mais.